Boa tarde para todos. Estamos agora dando início ao estudo da série psicológica de Joana de Ângeles. E hoje nós iremos abordar o capítulo 7, Distúrbios Coletivos. Vamos para a introdução com o comentário de uma mensagem do Espírito Emmanuel. É uma passagem que está no livro Carta de Paulo, Evangelho comentado por Emmanuel, primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 15. É aquela carta que aborda nessa passagem a questão na qual Paulo afirma, Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. E Emmanuel vai fazer as colocações adequadas na perspectiva espírita. Salvar-se, portanto, não será subir ao céu com as alparcas do favoritismo religioso, mas sim converter-se ao trabalho incessante do bem, para que o mal se extinga no mundo. Vamos então fazer as nossas considerações para a preparação do nosso estudo. Emmanuel, como sempre, nos chama a uma reflexão profunda a respeito da temática da salvação, que em inúmeras passagens no Novo Testamento, desde os Evangelhos às cartas dos apóstolos, esse tema se faz presente. E aqui ele faz para nós as colocações devidas da compreensão espiritual dos textos bíblicos referentes a isso. E então ele começa dizendo para nós: salvar-se, portanto, não será subir ao céu com as alparcas, com as sandálias do favoritismo religioso. Usando uma linguagem profundamente nobre e, ao mesmo tempo, crítica, Emmanuel faz uma ponderação que deve estar bem presente na nossa consciência de compreensão espírita sobre o tema. Ou seja, de uma forma muito sutil, Emmanuel está dizendo: pouco adianta a escola religiosa a que tenhas aderido. Não será ela que vai te dar o passaporte de entrada ao reino dos céus ou a planos espirituais elevados. E por isso ele coloca: salvar-se não será subir ao céu com as alparcas do favoritismo religioso. E conclui dizendo: mas sim, converter-se ao trabalho incessante do bem. Ora, o trabalho incessante do bem, a que nós somos chamados a vitalizar, a dirigir o máximo de nossas energias, não é estabelecido em termos de credos religiosos, mas da ação do homem em todo o âmbito social em que ele atua. É na família, é no trabalho, na profissão, na vida social e na vida religiosa. E ele, aprofundando ainda mais essa colocação, põe: para que o mal se extinga no mundo. Os objetivos de salvação trazidos pelo Cristo, aonde ele deixa bem claro que ele veio para salvar todos os pecadores. Mas nesse entendimento não há o separativismo religioso que depois foi criado pelo homem. Mas a doutrina espírita deixa para nós isso muito bem claro. O espiritismo não é uma doutrina proselitista. Ela não visa abarganhar o maior número de seguidores, porque na base da sua essência está
o Evangelho do Cristo. E essa base diz a cada um de nós espíritas que o objetivo maior é a nossa transformação espiritual. É a ressignificação da nossa vida em termos de vivência que o Evangelho do Cristo nos convida. E isso é para se dar em todo o campo de atuação nossa. Porque o objetivo é extinguir o mal do mundo. Vamos então para o nosso tema, distúrbios coletivos. Faz parte do livro Triunfo Pessoal, que sempre deixamos aqui o estímulo para a leitura de toda a obra. Desse capítulo nós separamos alguns parágrafos curtos para estabelecer um aprofundamento e uma significação dentro do possível adaptável à nossa vida pessoal. Nesse tema distúrbios coletivos, Joana vai albergar desde o terrorismo, às questões de vingança, há também as síndromes do estresse pós-traumático. Bom, vamos ao primeiro tema desse nosso estudo. O ser humano elabora no âmago de seu espírito, que transfere por meio do corpo espiritual para a vida física as impressões, pensamentos, palavras e ações que tipificam seu estágio evolutivo. Aqui, logo no início da temática, Joana vai nos preparando a compreensão do tema que mais adiante estará se aprofundando. Mas nesse primeiro aspecto, o que se destaca é a chamada de responsabilidade pessoal que cada um de nós é chamado a expressar e a assumir. Porque as ações que a criatura humana projeta e realiza no plano material começa no âmago, no íntimo do seu espírito. De tal forma que o principal responsável por elas é o próprio homem. Quando aqui mais adiante diz palavras e ações que tipificam seu estágio evolutivo, é para deixar bem claro para todos nós que é justamente através dessa atuação do homem no plano material que estará sendo caracterizado a que nível evolutivo ele pertence. Desde os primeiros impulsos da inteligência até as momentosas construções da intuição, o espírito ou self é o construtor das ocorrências que lhe dizem respeito. Novamente aqui é destacado essa responsabilidade pessoal que cada um de nós deve estar ao máximo conscientizado. E aqui outro aspecto interessante é quando Joana coloca que desde os primeiros impulsos da inteligência até as momentosas construções da intuição, há toda uma degradação em nível de consciência que o espírito humano vai trilhando na sua caminhada evolutiva, aonde ela coloca o espírito ou self. Self, aqui nós entendemos como nosso eu profundo. De certa forma, se confunde também com o nosso espírito ou conosco mesmos em termos de profundidade. E aí é deixado bem claro, ele é o construtor das ocorrências que lhe dizem respeito. De uma vez por todas, nós somos chamados a assumir a responsabilidade pelo que a gente pensa, sente e faz. Deixar de ser réu de imposições
de ocorrências, de experiências do convívio pessoal que exercemos. Nós somos chamados a atentar ao papel determinante que a direção do nosso espírito imprime a tudo que nos acontece. Em síntese, parar de estar responsabilizando atitudes ou comportamentos nossos por aquilo que o mundo nos apresenta ou pelos maus exemplos que poderíamos ter no convívio social, em qualquer outra situação, aonde normalmente as pessoas que não estão ainda trabalhando esse nível de conscientização espiritual ficam responsabilizando os outros, gerando e desenvolvendo os instrumentos hábeis para o crescimento e amplitude das aspirações de felicidade e de paz que lhe jazem em latência, porque procedente de Deus. Dando prosseguimento a essa preparação que é feita no início do capítulo para abranger a temática distúrbios coletivos, Joana coloca: gerando e desenvolvendo os instrumentos hábeis, o eu profundo self, o nosso espírito, para o crescimento e amplitude das aspirações de felicidade e de paz que lhe jazem em latência. Em latência significa velada, oculta, dentro de nós. Há, em termos de sementes divinas, aspirações para a felicidade e para a paz, das quais não conseguimos nos omitir. Por mais que tentemos nos afastar das leis divinas ou a utilizar o nosso livre-arbítrio de forma desequilibrada, mas lá dentro de nós se mantém acesa essas aspirações de felicidade e de paz. Exatamente porque dentro de nós existem as sementes procedentes de Deus. Face à predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e o desbordar das paixões, o ser humano, em determinados estágios da evolução, mantém as heranças primevas, os instintos primários. Aqui começa, de fato, a introdução para compreendermos esses distúrbios coletivos. A origem começa devido à predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual. A questão é essa. Todos nós trazemos um conjunto grande de experiências encarnatórias, aonde estivemos, desde as ligações profundas ao materialismo, às próprias fases de busca de satisfações puramente instintivas, como sendo a meta maior da vida. E isso está impregnado no nosso psiquismo, no nosso inconsciente. E o problema todo é que, não dando atenção devida aos princípios espirituais que lhe jazem no íntimo, o homem, nessa sua caminhada evolutiva, muitas vezes, possibilita a eclosão de instintos primários provenientes das heranças do nosso passado encarnatório e que vão estabelecer distúrbios profundos, sofrimentos em termos emocionais e psíquicos que vão sendo trabalhados nesse capítulo, que é o capítulo 7º do livro Triunfo Pessoal. Defronta-se um self em manifestação primitiva, com todas as expressões de beleza soterrados no inconsciente pessoal, transferidas de uma existência física para outra,
sob ódio incoercível, em razão de injustiça ou calamidade vivenciada. Aí nós vamos nos inteirando das questões associadas à temática desse capítulo. Há no nosso inconsciente um campo onde a predominância ainda são de valores deturpados ou conflitivos com as leis divinas, e que muitas vezes, em razão de situações que nos traumatizaram, que foram geradas por injustiças, por calamidades, às quais não podemos de maneira nenhuma intervir, e que mesmo voltando pelo princípio da reencarnação, a um cérebro novo, a todo um campo de material renovado desde a nossa infância, pelas experiências novas, não conseguem deixar inativas certas circunstâncias que vivemos no passado e que foram traumatizantes. É a isso que o texto se refere. Há na emotividade do ser humano muita fragilidade psicológica. Ocorrências sutis e graves fazem desencadear conflitos adormecidos no seu inconsciente pessoal, transformando-se em transtornos perturbadores. Então, é muito delicada as questões e as situações associadas no nosso inconsciente profundo, no nosso inconsciente pessoal, e que podem eclodir na nossa atual encarnação. Então, há determinadas áreas fragilizadas por sofrimentos intensos que temos passado em outra encarnação. Pode ser na área da vivência conjugal, pode ser na área da vivência familiar ou profissional. E aquilo ali ficou durante toda a nossa encarnação contido. Como há pouco foi citado, em latência, oculto. E que face a certas circunstâncias que podemos estar vivenciando agora ou vir a vivenciar, eclodir esses desequilíbrios desse material do nosso inconsciente e gerar transtornos perturbadores. A criatura, de alguma forma, vive sobre um vulcão aparentemente extinto, o seu inconsciente, mas cujo interior está em processo de erupção. Que situação, né? Nós trazemos no nosso íntimo, pelo nosso passado espiritual, todo um material delicado. E aqui Joana faz a analogia interessante comparando com um vulcão, aparentemente extinto, mas que face certos elementos pode vir a eclodir as suas larvas e estabelecer desequilíbrios em determinadas áreas da nossa vivência pessoal. Quando algo acontece perturbador, gerando sofrimento no indivíduo, ou a sua imaturidade psicológica se sente ameaçada, mesmo raciocinando conscientemente, não se furta às manifestações desconhecidas do seu inconsciente, que exige reparação e despojo.
Esse texto foi extraído justamente daquela parte referente ao subitem da vingança, mas que também é adaptável a outros distúrbios de ordem emocional. Então, nesse caso em particular, vejamos como Joana coloca: gerando sofrimento no indivíduo, ou a sua imaturidade psicológica se sente ameaçada, mesmo raciocinando conscientemente. É por isso que, dentro daquele requisito colocado pelo Cristo de vigiar e orai, que inclusive nós temos estudado do livro Energia dos Chakras, no estudo que nós realizamos todas as sextas-feiras, às 7h30 da noite, e que também fazem parte do nosso canal no YouTube, nós temos visto da grande importância que é o trabalho da vigilância associada à meditação, possibilitando-nos trabalhar uma conexão com os valores sublimes colocados pela divindade em nosso íntimo e que merecem o devido cuidado e atenção para que eles sejam trabalhados o melhor possível, a fim de ajudar-nos não só a perceber certa linha de distúrbio ou de desequilíbrio emocional que poderíamos estar entrando, mas também e sobretudo como elemento preventivo que vem possibilitar forças para o nosso eu profundo, para a nossa percepção da vida em termos espirituais, evitando as armadilhas que o nosso inconsciente de desequilíbrio poderia fazer eclodir e gerar distúrbios em nós. A vingança é um transtorno neurótico zoez, que liberta do inconsciente as forças desordenadas aí adormecidas, e rompendo com ferocidade e ligeireza sob o estímulo do combate ao inimigo. Então, nesse contexto, como aí Joana coloca, quando nós somos atingidos de uma forma injusta e somos prejudicados, se naquele momento, na vida atual em que isso acontece, guardar alguma ressonância com o nosso passado encarnatório, haverá todo um campo propício ao estabelecimento de um transtorno neurótico, zoez, duro de vingança. E que, muitas vezes, independente da religião a que pertençamos, pode se tornar difícil o controle emotivo dessa carga. E é por isso, como dissemos há pouco, a importância do trabalho preventivo, que é aquele que nós estamos fazendo à medida em que vamos dando um melhor campo de percepção da vida do ponto de vista espiritual, à medida em que vamos trabalhando a aquisição de virtudes, a ressignificação do nosso passado encarnatório, pelo que a gente sente e vive agora com os valores trazidos pelo Evangelho do Cristo, tudo isso vai nos preenchendo de fortaleza para não sermos alcançados por distúrbios cuja origem está no nosso passado, mas que muitas vezes, quando há uma sincronia com algo que acontece no presente, ele estoura. Então, lá dentro de nós está em latência, é um vulcão extinto. Mas se não estivermos trabalhando adequadamente a ressignificação da nossa vida do ponto de vista espiritual, e tropeçamos com algo
que guarde ressonância com aquilo do passado, nós teremos muita dificuldade. Ao armar-se de calúnia e de mecanismos de perseguição contra aquele a quem passa a odiar, está realizando uma luta inconsciente contra si mesmo, aquele outro que está escondido no lado escuro da sua personalidade. Aqui, nós somos chamados a uma reflexão profunda. Porque, na verdade, quando nós percebemos na ação ou na atitude de alguém a identificação com um inimigo nosso, sutilmente, nós podemos estar sendo alvo de uma máscara do nosso ego, aonde algo do nosso passado, que está no nosso inconsciente, identificou-se com aquele fato, com aquela pessoa, com aquela circunstância, e eclodiu em nós uma emoção desorganizada e desorientada e infeliz. Porque normalmente os processos de vingança estão associados à calúnia, a mecanismos de perseguição, aonde há um ódio, por vezes sutil, sendo exercido, e que, na verdade, por trás de tudo aquilo, e isso Joana coloca na mais absoluta certeza, sobretudo quando nós somos espíritas, esclarecidos sobre as questões reencarnatórias e permitimos que esses sentimentos ou emoções nos envolvam. Pelo próprio discernimento que a doutrina espírita nos dá sobre os reais inimigos que estão incrustados no nosso egoísmo e orgulho, a projeção deles em situações ou em pessoas, sem haver abertura para que a gente reflita que nós podemos estar em resgate, ou que algo ali pode ser percebido de um ângulo diferente, se nós não nos permitimos isso, é porque o problema é conosco mesmos. O problema vem lá de trás. E as matrizes estão no nosso inconsciente profundo. Todo um trabalho psicoterapêutico profundo deve ser apresentado como proposta de recuperação para pacientes dessa natureza, remontando-se a uma psicanálise que ele chegue à infância de forma a erradicar, pela catarse, os traumas e conflitos arraigados. Lembrando aqui mais o termo catarse, que é sinônimo de limpeza, né? É sinônimo de uma ressignificação através da palavra e da narrativa, como ocorre nas sessões de psicanálise ou de psicologia. Mas voltemos aqui ao início do texto. Joana não descarta que em determinados níveis de desequilíbrio associados à vingança ou a traumas, há necessidade terapêutica de um profissional e que ele, através da busca de elementos que podem estar desde experiências que vivemos na infância e que se associaram, aí entra a questão espírita, se associaram a algo que a gente trouxe do passado e que aí estabeleceu um campo neofrágico, um campo frágil para eclodir um distúrbio. E realmente, não poucas vezes, problemas graves que o espírito vivenciou no passado, traumas
e desequilíbrios morais profundos, tem na infância, na primeira ou segunda infância, o desencadear através de encontros com amigos ou da própria educação que os pais dão em casa, um estímulo para a repetição de erros. E que mais adiante, quando o espírito entra na fase da maturidade, ou na fase adulta mesmo, ele percebe o nível de conflitos que ele está e que necessita para o reequilíbrio de uma terapia. É evidente que dentro do campo espírita, à medida em que nós vamos nos deixando levar pelo envolvimento, pelo trabalho de autoencontro, de burilamento íntimo, de despertamento espiritual, essas questões, muitas delas, podem ser espontaneamente resolvidas. Mas, se com a doutrina espírita percebemos não haver suficiente base para a solução, aí entra a proposta, como Joana coloca, da ajuda de um profissional, de um psicoterapeuta. O amor que tudo fazem as pessoas que estão com distúrbios graves, tudo fazem para não conseguir. Igualmente é-lhes muito valioso, embora reajam por desconfiança e ambivalência de conduta, gerando no enfermo um clima de simpatia e amizade. Então, fechando esse tema, Joana traz nesse texto a significação poderosa que o sentimento do amor, para toda e qualquer problemática que a criatura humana vivencie, ele tem um papel importantíssimo de solução. Mas como é colocado na situação dos distúrbios graves, muitas vezes a pessoa que é vítima desses transtornos, ela procura evitar envolvimento afetivo, estabelecendo muitas vezes um clima de desconfiança, de ambivalência, que é de dúvida, de hesitação, de não oferecer suficiente abertura para que o sentimento do amor estabeleça um nível de reciprocidade. Mas é importante se investir nessa área, porque através das possibilidades que o amor oferece, todo desequilíbrio e distúrbio encontra uma superação e um melhoramento que de outro modo poderia não ter. Bom, nós agradecemos àqueles que nos acompanharam esse estudo. Se possível, compartilhem essas informações. Depois esse vídeo estará disponibilizado também no nosso canal no YouTube. Uma boa tarde para todos.